Olá, família! Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando, espero que em nome de Jesus as coisas estejam indo bem na sua casa. Como de costume, a gente sempre tem falado, peço que vocês possam estar curtindo esse vídeo, que vocês possam estar assinando o nosso canal, que você possa estar compartilhando esse link no grupo dos seus amigos, para que mais e mais pessoas possam ouvir da palavra, para que mais e mais pessoas possam estudar a palavra. Como também mais um lembrete para vocês, peço que vocês peguem um caderno, um bloco de anotações, uma caneta, um lápis e vá anotando as coisas que nós iremos estudar hoje, porque eu tenho certeza que será muito edificante na sua vida. Tenho certeza que essas coisas vão mudar a forma como que você olha para o texto bíblico e da forma como que você deve olhar para o texto bíblico, certo? Então vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, Pai. O Senhor é um Deus, Pai, que sempre está cuidando de nós. O Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Deus, eu quero te pedir que o Senhor esteja conosco nesse momento de estudo da palavra, que a Tua palavra possa cair em terra fértil, Pai, que a Tua palavra possa brotar para que dê frutos e frutos que sejam para que outras pessoas possam comer desse fruto, que são frutos que vêm diretamente do Senhor, que nós estamos, como diz o Salmo, plantados junto ao ribeiro de águas, Pai. Então que nós possamos dar esse fruto no tempo certo, que como nós já estudamos é o tempo todo. Então que nós possamos dar esse fruto e que as pessoas possam comer desse fruto. A partir do momento que nós nos sentamos e estudamos a Tua palavra, nós estamos crescendo cada vez mais. Então é isso que eu te peço, Pai. E já te agradeço porque eu creio que o Senhor irá fazer isso, que o Senhor irá colocar no coração das pessoas que nós devemos estudar a palavra. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, família? Como nós estamos estudando o Família Nele, né? Vários milagres de Jesus, nós já estudamos vários e vários milagres. Então, hoje nós iremos estudar mais um. Eu peço que vocês possam estar abrindo a Bíblia, que está lá em João, no capítulo 5. Esse milagre só está escrito em João. Então, João, no capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto das portas das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos. Versículo 6. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Versículo 8 diz: Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então esse milagre que nós iremos estudar nessa noite é a cura de um paralítico que estava em Betesda, lá no tanque de Betesda. E logo no começo a gente já tem várias coisas importantes que nós temos que estudar, que nós temos que entender para que o texto fique mais claro para nós. No versículo 1 diz assim, Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Só que a gente já tem duas informações que são bem interessantes. Primeiro, toda vez que você for ler a Bíblia e ver essa expressão subir a Jerusalém, entenda uma coisa. Jerusalém ficava no sul de Israel. Então, se a gente fosse falar, o certo seria o quê?
que eu vou descer até Jerusalém, certo? As pessoas vinham do norte para o sul, você está descendo. Mas eles tinham essa expressão de falar que nós vamos subir a Jerusalém, porque o templo ficava numa parte alta em Jerusalém. Então, por isso que eles falavam que eles iam subir a Jerusalém. Mas, na verdade, eles viajavam, né, dias e dias até chegar em Jerusalém, e muitos deles vinham do norte, eles vinham lá de cima, da parte de cima de Israel. Então, eles vinham descendo, chegavam até Jerusalém, aí eles subiam ao templo. Então, toda vez que você ler essa expressão, que Jesus estava subindo a Jerusalém, ou as pessoas estavam subindo a Jerusalém, entenda que eles estavam subindo ao templo, eles estavam indo ao templo, mas que ficava na parte sul do Estado de Israel. Amém? O segundo ponto que é interessante, que fala que é assim, ó, que Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Aqui também é algo muito interessante, porque os judeus, eles tinham cerca de 7 festas que eram importantes para eles. 7 festas. Eu vou elencar aqui, eu vou ler o nome das 7 festas para que a gente possa entender. Então, a primeira era a Páscoa, depois a festa dos pães sem fermento, a oferta dos primeiros frutos, a festa das semanas ou Pentecostes, a festa das trombetas, o dia da expiação ou o Yom Kippur e, por último, a festa das cabanas. Então, existiam 7 festas. Essa festa aqui, que Jesus estava indo para Jerusalém, provavelmente ou era a Páscoa ou era a festa de Pentecostes. Era um dos dois. Por quê? Porque eram essas festas que eram as mais importantes, né? As 3 mais importantes de Israel é a Páscoa, o Pentecostes e o Yom Kippur, o dia da expiação. Que são as 3 festas mais importantes para os judeus. Então, provavelmente, ou era a Páscoa ou era o Pentecostes. Seguindo aqui, o versículo 2 diz assim: Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Aqui também tem outra coisa interessante. Por que essa porta se chamava a Porta das Ovelhas? Lembra que a gente acabou de falar que eles estavam indo para Jerusalém, eles estavam indo para o templo para participar de uma festa. E ali, então, essa parte onde eles estavam ali, que estava acontecendo, esse tanque de Betesda, provavelmente estava ali perto do templo. E essa porta que se chamava Porta das Ovelhas, era porque era um local onde ficavam as ovelhas que iriam ser sacrificadas ali no átrio do templo. Então, por isso que era chamado a Porta das Ovelhas, porque ali ficavam várias ovelhas que seriam usadas para o sacrifício. Uma nota interessante sobre a Porta das Ovelhas, que diz, tinha a Porta das Ovelhas e aí tinha o tanque. Esse tanque de Betesda, ele servia, para que servia o tanque de Betesda na realidade? O tanque de Betesda, ele ficava ali perto do templo e ele servia para 2 coisas. Primeiro, o tanque de Betesda ele servia para poder lavar as entranhas dos animais que eram sacrificados. Então eles pegavam o animal, matavam, lavavam e levavam para ser sacrificado. Era exatamente assim. Por isso que Eusébio, ele é um historiador, ele disse que naquela época a água era vermelha. Vermelha por causa do sangue dos animais. Isso é o que alguns dizem, né? Outras pessoas dizem também que pode ser por causa de um... Deixa eu só ler aqui exatamente por que é. Um fator geológico. Então pode ser porque as pedras ali ficava algum fator geológico e deixava a água com a cor avermelhada. Mas pode ser tanto por causa disso, tanto também porque eles usavam aquilo para poder lavar as entranhas, ou até mesmo para poder lavar, era um ritual de purificação também dos visitantes. Então antes de você chegar até o templo, você passava desse tanque, se lavava e aí você entrava. Então tem 3 possibilidades. A primeira, que se usava para poder lavar as entranhas dos animais que eram mortos, sacrificados. A segunda, porque poderia ser um fator geológico, por causa da cor da pedra, alguma coisa assim. E o terceiro, porque as pessoas também usavam aquele tanque para se lavar, para poder entrar no templo. Interessante, né? Continuando, o versículo diz assim: Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Aqui também no versículo 3 nós temos várias informações que são interessantes, porque agora nós vamos entender o porquê que algumas pessoas ficavam ali.
Por que o nosso personagem, que daqui a pouco nós iremos falar sobre ele, mas o nosso personagem ficava ali naquele tanque, perto daquele tanque. Versículo 4 diz: de vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Esse versículo 4 é algo assim, muito interessante historicamente. Por quê? Porque nos registros mais antigos desse Evangelho de João, não está escrito esse versículo 4. Não existe esse versículo 4. Muitos historiadores e teólogos acreditam que esse versículo 4 foi acrescentado, é um acréscimo muito posterior. Então, provavelmente, não foi João que escreveu isso. Muito provavelmente não foi o apóstolo João. E sim algum copista, que os evangelhos eles eram copiados, né? João escreveu, e aí várias pessoas começaram a copiar esse evangelho para poder ter várias cópias dele. Então, entre esses copistas, acrescentou-se isso daqui. Mas por que acrescentou esse versículo 4? Isso daqui, ele era uma lenda, um mito, ou qualquer coisa desse tipo, que os judeus acreditavam. Eles acreditavam que naquele tanque descia um anjo de tempos em tempos e já agitava a água. No agitar as águas, a pessoa que tivesse entrado primeiro dentro do tanque era curada. Então isso era uma lenda, um mito. Isso provavelmente nunca aconteceu de fato, um anjo descer e ter agitado aquelas águas. Mas era algo que todo mundo conhecia, era algo que todo mundo sabia dessa história. Olha que interessante, por isso que está aqui na Bíblia. Foi um copista que colocou isso, né? Deu um acréscimo, mas é bem interessante isso. No versículo 5, diz assim: um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Aqui então a gente conhece o nosso personagem do nosso milagre, que é esse paralítico, que já estava paralítico, já havia 38 anos que estava ali como paralítico. Então provavelmente todos os dias ele ia até esse tanque, esperando que o anjo descesse e agitasse as águas para que ele pudesse entrar no tanque e ser curado. Então, versículo 6, Jesus fala: Jesus viu que ele estava deitado ali e estava naquele estado por muito tempo, e Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Agora imagina, você há 38 anos está paralítico ou qualquer outra coisa, você tem aquilo que você precisa, você está esperando há tanto tempo. Não necessariamente há 38 anos, mas você está há muito tempo esperando tudo aquilo que você quer de Deus. Aí Jesus, um dia, ele aparece de frente com você e fala assim: você quer isso que você quer? Você quer aquilo que você está esperando? Você quer ser curado? Se Jesus pergunta isso para mim, eu com certeza respondo: claro, meu Senhor, é claro que eu quero. Estou esperando isso há tanto tempo, com certeza eu quero. Isso é a minha resposta, provavelmente seria a sua resposta também. Mas olha a resposta desse homem. Versículo 7, ele disse: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando as águas é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Olha a resposta desse homem. A cura, aquele que traz a cura, estava ali na frente dele. Não precisava de anjo nenhum, não precisava de água ser agitada nenhuma. Mas ele estava com a cura na frente dele e a resposta dele foi o quê? Que ele não tinha quem pudesse colocá-lo dentro do tanque. Isso é uma das coisas que nós temos que aprender hoje em dia, é que às vezes nós estamos presos muito às coisas que são mitos, lendas. Às vezes nós vivemos uma vida de enganação, às vezes nós passamos tanto tempo acreditando naquilo e nós não conseguimos olhar de uma forma diferente para as coisas que Cristo está nos dando. Então, eu quero te dar uma dica, eu quero te dar um conselho. Largue tudo isso. Largue mitos, largue lendas, largue todos esses conceitos que você tem e olhe para frente. Olhe para Jesus. Ele está olhando para você e está perguntando se você quer que ele realize o milagre na sua vida. Você só basta dizer o quê? Sim, Senhor, eu quero. E com certeza, a partir do momento que você responder assim, basta uma palavra de Jesus que você será curado, que você vai receber o milagre que você quer. Mas, primeiro, você tem que largar todas as lendas, mitos e todas as coisas que não são provenientes de Cristo, que não são provenientes de Deus.
Amém? Versículo 8 diz assim: Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Então Jesus ele meio que ignorou a resposta daquele homem, porque a resposta daquele homem foi totalmente errada. Foi totalmente contra aquilo que ele deveria ter respondido a Jesus. Mas mesmo assim Jesus queria realizar o milagre na vida daquele homem. Então Jesus ele olha para aquele homem e diz: levante-se, pegue a sua maca e ande. Então Jesus ele realiza aquele milagre com apenas uma palavra, com apenas uma frase, ele realiza e imediatamente aquele homem levanta, pega a sua maca e anda. Mas no final do versículo 8 tem algo que é muito importante e que nós já falamos semana passada, que diz assim: isso aconteceu num sábado. Nós já estudamos isso, nós já falamos sobre o sábado, que o sábado era e é muito importante para os judeus. É um dia que eles não fazem absolutamente nada, então era proibido fazer qualquer esse tipo de coisa. Na minha Bíblia tem um comentário que diz exatamente assim, ó: Não era a própria lei, mas sua interpretação tradicional que proibia levar cargas de qualquer natureza no sábado. Não era a lei que proibia exatamente aquilo que Jesus fez, que aquele homem estava fazendo, pegando a sua maca e levando embora. Mas a tradição, como os mestres da lei, eles ensinavam as pessoas. Lembra semana passada que eu disse que eles traziam muito peso, eles traziam um jugo muito pesado sobre as pessoas? Exatamente isso. Eles colocavam muitos empecilhos para que pudessem ser cumpridos para que pudesse ser cumprido todos os rituais do sábado. Então, isso daqui não era propriamente a lei dizendo que era proibido, mas sim a tradição, mas sim tudo aquilo que os mestres falavam. Versículo 11 diz assim: Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue sua maca e ande. O 12 diz: Então eles perguntaram: Quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Aqui, eu quero já encerrar o nosso estudo nesse versículo 14, porque primeiro nós temos que parar e pensar sobre esse versículo 14. No começo do nosso vídeo, no começo do nosso estudo, eu falei que as pessoas, eles acreditavam que o anjo desceria e moveria aquelas águas para que as pessoas pudessem ser curadas. Isso era uma lenda ou um mito. Algumas histórias que as pessoas contavam, um conta para um, que conta para outro, que conta para outro, e acaba todo mundo sabendo dessa história. Mas que não necessariamente é uma verdade. Mas Jesus, ele é a verdade. Jesus é aquele que traz a cura de verdade. E que fez aquilo e que trouxe a cura para aquele homem. No versículo 14, Jesus ele disse assim: Olhe, você está curado. Não volte a pecar. Aqui vou trazendo para nós nos dias de hoje, às vezes, como eu já disse, nós temos que largar toda essa vida de enganação. Essas coisas que nós escutamos, água ungida, pano ungido e tudo isso, essas lendas e mitos que às vezes nos rodeiam e não nos deixam chegar perto de Cristo. Mas nós cremos que um dia nós fomos salvos. Nós cremos que um dia Jesus veio, morreu, ressuscitou e morreu para perdão dos nossos pecados. E que hoje nós temos acesso ao Pai através do sacrifício de Jesus lá na cruz. Se nós cremos em tudo isso, nós temos que deixar todas essas coisas de lado que não provém de Cristo, que não provém daquele que é o Senhor da nossa vida. Nós temos que deixar tudo isso de lado e apenas depositar a nossa fé nele. Porque a partir do momento que nós depositamos a nossa fé nele, as coisas vão mudar na nossa vida. Porque no final do versículo do 14 ele diz assim: para que algo pior não aconteça a você. Antes, nós éramos, como nós já dissemos, nós estávamos envoltos a todas essas coisas de enganações, mitos e lendas. Depois, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós largamos isso. Jesus diz: não volte a pecar.
para que algo pior não aconteça a você, para que algo pior que lendas e mitos aconteça a você. Então, não deixe ser enganado mais. Não deixe que as coisas do mundo entrem dentro do seu coração e que embacem o seu olhar e que você não veja Cristo na sua frente. Para que você não veja o milagre de Jesus. Para que você fique preso em carreira, em dinheiro, em ídolos, em carro, em qualquer outra coisa. Você se apega a essas coisas e não olha para o Cristo, para aquele que morreu por você. Essas coisas embaçam o nosso olhar. Essas coisas nos tiram do foco. Essas coisas fazem com que nós passemos 1, 2, 3, 20, 38 anos esperando algo de algum lugar que não virá. As coisas só vêm de Cristo. As coisas só vêm do alto. Tem um salmo que diz assim: eleva os meus olhos para o monte. De onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu tenho que olhar para o alto. Eu tenho que olhar para o monte. Eu não tenho que olhar para mitos e lendas. Eu não tenho que olhar para pano ungido, para qualquer outra coisa, água ungida. Nada disso. Eu tenho que olhar para Cristo. Eu tenho que olhar para a frente. Para que algo pior não me aconteça. Para que eu não venha cair e e eu não consiga mais voltar aos pés de Cristo. Então, se você está nessa posição, se você está nesse momento, largue tudo. Pare agora, ajoelha, ora, pede perdão, porque eu tenho certeza que Cristo irá ouvir a sua oração, irá ouvir o seu clamor, e isso de fato vai mudar a sua vida. Mas a partir do momento que você largar lendas, mitos e enganações que estão ao nosso redor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você continue buscando aprender mais e mais da palavra, que você continue crescendo mais em conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus é isso que eu te peço. Amém.